Para quem não me conhece, meu nome é Thalita, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do meu canal. E a proposta desse canal é justamente dividir experiência, dividir coisas que a gente pode fazer, coisas que a gente não deve fazer, muito autodesenvolvimento, muito autoconhecimento. A gente está aqui para dividir coisas e esse primeiro vídeo eu vou começar falando sobre a minha experiência, sobre quem eu sou, sobre como eu cheguei aqui e principalmente uma coisa que eu acho que ninguém gosta de falar, né? As pessoas, elas não gostam de dividir os fracassos, elas só gostam de dividir as vitórias. E eu vou falar um pouquinho para vocês da minha trajetória e como que ela foi construída entre altos e baixos. Quando a gente é adolescente, a gente tem a ideia perfeita, a prospecção de vida perfeita que a gente materializa, que a gente se programa, até mesmo porque eu tenho 32 anos e a expectativa que a gente tem, quem é da minha época, né, vai entender o que eu tô falando. Nós somos a última geração que sai da questão do dia a dia ali, do pessoal, do engessado, para entrar no mundo da internet. E que as pessoas antigas não entendem. Então a gente ainda se programava muito para ter uma profissão, para escolher uma profissão. E como era difícil fazer essa escolha, porque era a escolha da vida, né? Você tinha que escolher algo para fazer e você iria morrer fazendo esse algo. Hoje, com a internet, com o boom da internet, isso acabou. Você pode escolher fazer 3, 4, 5 coisas, não gostar e mudar rapidamente de posição. Coisas que até a nossa geração, teoricamente, não era possível. E aí a gente começa a ver pessoas que talvez nunca mudariam de vida mudando. Aos 20 anos eu já quebrei todo aquele esquema que eu criei na minha adolescência, na minha cabeça, no meu diário, na minha vida. Fui mãe aos 20 anos. Mãe solteira, fazendo faculdade em São Paulo. E aí me vi perdida e falei assim, cara, agora é a hora que eu vou viver com a minha mãe. Que eu vou conviver com a minha família porque eu preciso disso, assim. Eu fiquei muito desestabilizada. Ainda mais eu, que sempre gostei muito de estudar, que sempre me dediquei muito, jamais imaginei que eu ia ficar grávida e fiquei, né? Quebrando até a estatística até das próprias amizades, que ninguém acreditava que eu seria a primeira a ser mãe. E fui. E com isso você começa a se questionar, as pessoas começam a te questionar, as pessoas já te olham como, e essa daí já não vai ter mais jeito. Comecei a fazer faculdade de Direito, não porque eu gostava, mas por conta de influência familiar, de influência das pessoas, que isso iria fazer com que eu pudesse me tornar rica, como se essa fosse a única alternativa para mim, já que eu já era mãe. Fiz a faculdade por completo, tudo numa boa, e nesse meio tempo eu comecei um relacionamento. Me casei e a gente conseguiu a nossa primeira casa, lá em 2015. A maior realização da vida, passei a conquistar coisas que eu fui a primeira dentro da minha família. E isso começou a gerar o quê? Nossa, olha, ela tá conseguindo, mas mesmo assim, sempre com aquele tom de piada e aquela coisa ruim que a gente sabe, né? Mas enfim, isso nunca foi um problema pra mim, o julgamento nunca foi um problema pra mim. E aí a gente conquistou a nossa primeira casa, a casa construída, entregue, aí a gente começou a reformar da nossa forma, a gente tinha um carro bacana, que ali em 2015 ele custava 80 mil reais, então um carro de 80 mil reais em 2015 a galera sabe que tem um certo valor, ainda mais pra nós, né? Uma família de pessoas negras, que a gente tem que falar que as pessoas não criam essa expectativa, né? As pessoas não veem as coisas dessa forma, as pessoas sempre acham que a gente vai ter a pior profissão, a gente não vai conquistar coisas, mas a gente conseguiu. E diante disso, eu tive mais 2 filhos, e quando chegou em 2019, tudo parecia que ia desmoronar. A nossa casa que a gente construiu, que a gente estava pagando e que a gente agregou o valor, que ela chegou ali no valor de 300 mil reais, começou a gerar prejuízo, a gente não tinha mais como pagar as prestações. A gente começou a passar por dificuldades, porque a empresa do meu marido começou a passar por dificuldades por conta de governo, por conta de imposto. E aí a gente sabe que algumas profissões elas entram em ascensão, enquanto outras caem. E no nosso caso, foi uma queda assim, gigantesca. A gente já não estava conseguindo mais pagar o carro, a gente já não estava conseguindo mais manter nada. Em uma cidade do interior, a gente sabe que não tem muito crescimento, ela não tem muito desenvolvimento. Cidade que a gente vivia, que é Bauru, acho que o desenvolvimento dela gira em torno de, basicamente, telemarketing. Então, não é algo que realmente, se você fosse procurar um mercado de trabalho,
ia satisfazer, ia suprir as necessidades, né? E aí a gente se pegou de uma forma que a gente precisou colocar a casa à venda. Aquilo que era um sonho virou um pesadelo e a gente se vê perdendo o nosso bem maior. Teoricamente, né, quando a gente fala de matéria, é o nosso bem maior, que era a nossa casa. Conseguimos um comprador, vendemos essa casa e decidimos que viríamos para São Paulo. São Paulo é a terra da oportunidade, né? E aí a gente acreditou nisso e a gente veio mesmo com todas as pessoas criticando, mesmo com todas as pessoas falando, ai, se vocês não estão conseguindo se manter em Bauru, como é que vocês vão fazer em São Paulo com custo de vida e etc, etc, etc. Mas isso não impediu com que a gente viesse, porque a gente tinha propósito. Começamos a trabalhar com a internet, né? Porque acho que era a melhor alternativa, então a gente passou a investir nisso. Passados 2019, 2020, a gente entra na pandemia. E aí, o que o meu marido fazia de maneira digital voltou a gerar lucro, voltou a gerar riqueza. E aí a gente se viu em uma outra situação. Por mais que todo mundo estivesse em casa, os meus filhos estivessem em casa, a gente passou a mudar a nossa realidade na pandemia. Foi fantástico, por mais que eu tenha fraquejado várias vezes, por mais que eu tenha ficado péssima várias vezes, o meu marido foi essencial e sustentou a gente ali e manteve a gente em pé e fez com que as coisas realmente acontecessem. E aí, passados esses 2 anos, né, porque quando a gente chega em São Paulo, a primeira coisa que as pessoas falam, vocês precisam comprar uma casa. Eu acho que esse é um dos pontos mais errados que o brasileiro tem, né? Pega todo o seu dinheiro e coloca dentro de uma casa. Mas como que a gente que não tinha renda, não tinha um emprego, não tinha o que fazer, ia pegar todo o dinheiro e colocar numa casa? E depois? O que é que ia gerar valor para nós? O que é que a gente ia fazer para conseguir dinheiro para manter essa outra casa? Então a gente passou a morar de aluguel nesse período de 2 anos e de repente a gente conseguiu começar a se reerguer e conquistar o nosso patrimônio novamente, só que esse patrimônio foi além. Isso permitiu com que a gente saísse de São Paulo e comprasse uma casa em Cotia, num condomínio fechado. E a gente foi muito feliz lá, até mesmo porque um dia lá, acredito que em 2018, 2019, a gente fez uma planta no chão daquela primeira casa, que era de cimento, o quintal, a gente desenhou no chão. Como seria a nossa casa dos sonhos? Como que ela seria? Qual seria a divisão dos cômodos? E passados ali todo esse período, passados toda essa queda, a gente se levanta encontrando uma casa exatamente como aquela planta que a gente desenhou no chão. Eu vou colocar a foto aqui para vocês verem. E vou colocar até com a data, pra vocês verem que, tipo assim, cara, isso é muito real e como Deus é incrível na vida da gente. E simplesmente essa casa apareceu e a gente pôde comprar essa casa. Mudamos com as crianças pra Cotia e fomos extremamente felizes, né? Fim de pandemia e a gente foi morar no condomínio fechado e sempre mostrando pras crianças, né, que a vida ela é feita de altos e baixos, de esforço, de conquista, de momentos bons e momentos ruins. Eu acho que se a gente tá vivo, com certeza a gente vai ter algum problema para ser resolvido. E aí o problema de Cotia foi que ficou muito longe, né? A gente não tinha essa dimensão que toda vez que a gente precisasse vir para São Paulo, talvez a gente demoraria de 1h30 a 2 horas para um percurso de 40 quilômetros, que deveria ser muito tranquilo. E como a gente trabalhava com internet, muitas das vezes a gente tinha que estar em São Paulo, a gente precisou decidir sair da casa que a gente estava. A gente precisou voltar para São Paulo. O que, assim, gente, eu não posso reclamar, porque Deus é sempre maravilhoso com a gente e sempre nos dá ótimas opções. Claro que com muito trabalho, com muito esforço, a gente sabe que nada cai do céu. E o que eu quero com esse vídeo é falar que, cara, às vezes as pessoas elas querem colocar pra gente uma vida perfeita, as opções perfeitas, e que se a gente não faz todo esse passo a passo, a gente é fracassado. E não, a gente não é fracassado. A vida ela é feita de altos e baixos, ela não é linear, coisas acontecem, tanto boas quanto ruins, e a gente precisa passar por todos esses processos para reconhecer todos os momentos bons e ruins. Eu achava que com 20 anos, com a minha filha, eu jamais sairia, por exemplo, da casa da minha avó. E eu saí da casa da minha avó, e eu comprei a minha casa, e eu perdi a minha casa, e de repente eu conquistei algo muito melhor. Muito melhor que
da maneira que as pessoas colocam na nossa cabeça, da maneira que as pessoas fazem, eu achava que jamais eu seria capaz de conquistar. Eu achava que eu não era digna de ser ambiciosa. Eu achava que eu não era digna de conquistar a minha casa própria, de um carro próprio, que talvez eu precisasse me casar, que talvez... Será que eu conseguiria me casar por ser uma mãe solteira? Sabe essas coisas que a sociedade ela quer impor e, na verdade, não é nada disso. Na verdade, a gente é capaz, sim, de conquistar qualquer coisa, a gente é capaz de chegar a qualquer lugar, desde que a gente esteja em constante movimento. Pode ser guardando R$ 1 por dia, a gente estando em constante movimento e alinhado com uma energia boa, tipo, Deus vai fazer acontecer. Não importa como, Deus vai fazer acontecer. Não cai uma folha da árvore sem a permissão dele. Então, a gente não pode simplesmente se fadar ao momento de agora, ao que está acontecendo agora. Agora pode estar ruim. Amanhã pode ser incrível. E mesmo estando incrível, pode ser que você caia um pouco e depois levante de novo. A gente precisa entender que a gente precisa sim dividir os nossos fracassos, porque às vezes as pessoas estão vivendo momentos iguais, parecidos, e às vezes você consegue tirar alguém do fundo do poço, dividindo aquilo que você passou de ruim e depois explicando como isso foi bom. Né? Às vezes a gente não entende o desígnio de Deus, o propósito de Deus, mas ele está aí. Às vezes a gente passa pelo deserto para depois ter uma colheita fantástica. Então, assim, se você está no momento ruim, fica tranquilo. Continue em constante movimento, mesmo que ele seja mínimo, que essa fase vai passar. Espero que vocês gostem desse vídeo, se inscrevam no canal, porque agora vai vir conteúdo pelo menos 2 vezes por semana, falando de desenvolvimento pessoal, falando como eu consegui e como você também vai conseguir.